Olá, tudo bem? O meu nome é Daniele, eu sou formada em Ciências Sociais pela UniOeste e dou aula de Sociologia há pelo menos 15 anos. E atualmente estou cursando uma outra graduação, Letras Português e Inglês, pela Unicesumar, pelo módulo EAD. Na aula de hoje nós vamos aprender a diferença entre fatos e entre opiniões. Nesse mundo globalizado que nós vivemos e um mundo em que as pessoas se conectam entre si, principalmente pelas redes sociais, todos os dias nós vemos as pessoas produzindo conteúdo com as suas opiniões, muitas vezes não se atentando aos fatos e colocando as suas opiniões baseadas em achismos. Então, assim, para que a gente consiga entender a diferença entre uma e outra, se você, pode ser que seja convidado para um debate, para expor o que você pensa a respeito, você tem que saber o que realmente é um fato e o que realmente é uma opinião. Então, o fato é algo objetivo, algo que realmente aconteceu e que pode ser comprovado de diversas formas, através de fotos, através de vídeos, através de documentos. Eu vou dar um exemplo. A independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, é um exemplo de fato histórico, algo que realmente aconteceu. Um outro exemplo, a abolição da escravatura. Isso não é uma opinião, isso é um fato, algo que realmente aconteceu. Outro exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que se estendeu por 6 anos e que não ficou somente no território europeu, mas se estendeu para outros territórios do globo. São fatos, coisas que realmente aconteceram. Agora, se eu te pedir a sua opinião sobre esses fatos que eu acabei de citar, aí você vai estar falando sobre a ideia que você tem de alguém, sobre algo, ou então de alguém. É algo subjetivo, é o que você vê e é o que você vai então falar a respeito. E a sua opinião pode estar muitas vezes carregada de convicções pessoais e também muitas vezes questões culturais que vão também dar um embasamento para que você expresse a sua opinião. Então, por exemplo, assim, é muito comum que nós no dia a dia escutamos as pessoas falarem a respeito, de coisas e estão debatendo entre si. Então, o assunto que às vezes essas duas pessoas estão falando, ou mais, numa roda de conversa, chama a sua atenção. E as pessoas estão dialogando ali, e é muito comum que às vezes a gente acabe escutando: ah, mas o fato é que aconteceu isso, mas a minha opinião é essa, e assim por diante. E será que a gente realmente sabe distinguir um do outro? E por que é tão importante a gente saber essa diferença? Ah, eu vou usar isso de alguma forma? Sim, vamos usar as nossas opiniões, podemos usar as nossas opiniões. Então, acabei de falar o que seria o fato, é algo que realmente aconteceu, tá? E que pode ser comprovado. Fotos, vídeos, documentos e assim por diante. E a opinião é quando você tem uma ideia sobre alguém ou sobre algo. Então, muito bem. A opinião nossa, ela pode ser ouvida, vamos supor, se você for convidado para participar de um debate. Só que nesse debate que você vai participar, você não pode se basear em achismos. Você tem que realmente estudar para que você possa falar coisas com convicção, para que você passe certezas, para que você passe a ideia de que você realmente é conhecedor do assunto. Então, assim, nós temos essa oportunidade de participar de um debate, você vai expor a sua opinião, mas você também pode dar a sua opinião de uma outra forma. Por exemplo, o seu amigo tem sonho de ser jogador de futebol, mas você vai fazer o seguinte comentário: ah, mas se ele não fosse tão baixinho, ele poderia jogar futebol. Não, meu colega quer jogar basquete, só que ele não tem altura suficiente, então ele precisaria ser mais alto para poder jogar basquete. Isso é uma opinião.
Ou, por exemplo, assim, os homens que assistem novela, eles são considerados bons maridos. Então, isso é uma opinião que eu tenho a respeito de pessoas que têm o hábito, por exemplo. E por que é tão importante a gente saber a diferença? Porque muitas vezes a gente tem essa oportunidade de usar a nossa opinião. Quando a gente se engaja num debate sobre algum tema polêmico, é um exemplo, ou então se nós somos convidados a escrever a nossa opinião. Vou dar alguns exemplos. Vou prestar um vestibular ou vou prestar o Enem. Então, lá nós temos algumas propostas de dissertação. E as dissertações, né, elas então têm variantes. Por exemplo, você tem que escrever uma dissertação expositiva. Então, assim, ali as ideias do texto vão estar claramente vinculadas a uma reportagem ou uma notícia de jornal, ou uma revista impressa ou eletrônica e assim por diante, cujo conteúdo que está ali, ele é conhecido por todos, ou através do rádio, ou da televisão, ou das redes sociais, e muitas vezes é inquestionável. Então, assim, qual que é o objetivo da dissertação expositiva? É expor o fato, ficando em segundo plano a discussão sobre ele. Mas você tem que ter conhecimento. Quando a dissertação ela é argumentativa, você vai argumentar sobre o que você está falando, né? O que você conhece, e você vai argumentar se você considera certo, errado, se existe solução ou não. Então, assim, ela vai exigir de nós uma maior reflexão para você escrever sobre determinados temas, principalmente se eles forem polêmicos. E nós também temos a dissertação mista, que ela é uma forma de dissertação que vão ter inserida nelas elementos dos dois outros tipos que eu acabei de citar. Então, nela você vai expor o fato como forma de exemplo ou mesmo como um argumento de autoridade para você reforçar a sua opinião. Então, espero que tenha ficado claro a diferença entre fato e entre opinião. E neste momento eu vou dar uma atividade de fixação. Eu vou citar alguns exemplos e eu vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem e responderem se isso é fato ou se é uma opinião. Então, vamos lá. Então, vou citar para vocês e vocês falam ou é fato ou é opinião. Muito bem, a primeira. Mais do que uma comemoração, é um momento para conscientizar a população do planeta a respeito dos problemas relativos à escassez desse elemento. Se eu passasse esse exemplo para vocês, vocês diriam para mim que é um fato ou é uma opinião? É uma opinião, muito bem. Se eu falasse para vocês assim, dia 22 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Isso é um fato ou isso é uma opinião? Isso é um fato. Muito bem. Então, um outro exemplo. Seus conceitos e preconceitos migram de forma proporcional à capacidade neuronal de raciocínio, quase nula. Podem cobrar depois. Isso é um fato ou isso é uma opinião? Isso é um fato. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Isso é um fato ou isso é uma opinião? Muito bem, isso é uma opinião. Vou citar agora alguns outros exemplos para vocês me falarem se é fato ou se é opinião. Acho que a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade de todos. Isso é um fato ou isso é uma opinião? É uma opinião. A capital do Japão é Tóquio. Isso é um fato ou isso é uma opinião? Isso é um fato, realmente. Tóquio é a capital do Japão. Eu penso que a gentileza é uma das qualidades essenciais nas relações humanas. Fato ou opinião? Opinião. E por último, a Grande Muralha da China é uma estrutura histórica que possui mais de 21 mil quilômetros de extensão.
Isso é um fato ou isso é uma opinião? Isso é um fato. Poderia trabalhar outras formas também, trazendo textos e pedindo que vocês, alunos, extraiam a opinião contida ali e também os fatos. São exemplos para a gente fixar o conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção e até mais.